Eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo, gotinhas da verdade. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. A gente continua, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. É claro que a gente está citando apenas a introdução daquilo que o apóstolo vai falar. Mas como queremos mostrar os antecedentes do que ele havia dito em relação à volta do Senhor, estamos deixando tudo aqui ainda reticente. Lembre que ele havia falado da vinda do Senhor no capítulo 4, verso 15 da sua primeira carta. E a gente destacou no vídeo de ontem aquelas palavras que o mesmo Senhor descerá do céu. Então, a gente procurou tirar aquela dúvida de que, descendo do céu, consequentemente, ele vai descer à terra, não parar nos ares, como alguns pensam. É claro que o verso 17 do mesmo capítulo fala dos ares, mas ele, encontrando com os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro e vão subir para o encontro com ele nos ares. E também os vivos, isto é, os vivos em Cristo. Estes serão arrebatados com corpos glorificados. Seus corpos serão transformados num piscar de olhos e se unirão aos que morreram em Cristo para o encontro com o Senhor nos ares. Mas a lógica mostra que ninguém vai ficar parado nos ares. A gente vai descer com ele à terra. Mas, como em 1 aos Tessalonicenses 4, esse texto não é um texto escatológico. Paulo não estava usando o seu tempo ali para falar sobre a volta de Jesus. Ali, ele estava usando o texto como consolação. Consolação aos irmãos que tinham perdido parentes, que tinham perdido amigos e pensavam como os demais, como aqueles que não são seguidores de Cristo, pensavam que com a morte tudo tinha acabado. Mas
Paulo usou esse texto para mostrar que não é assim, para mostrar que é diferente. Ele disse que, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Então, Paulo usou esse texto para dar plena garantia que a morte não é um fim, pois a ressurreição é a nossa grande esperança, a nossa vitória. Uma prova de que Paulo não escreveu o texto falando de escatologia, falando do fim. A prova está no verso 18 do capítulo 4. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Mas ele prosseguiu, porque, conforme já aprendemos naquele tempo, não havia divisão de capítulos e versículos. Em primeiro plano, o que nos interessa agora, não havia a diferença de capítulos. Era o texto em voga que estavam implícitas as lições. Então, ele fala assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva. Isto é, eu só disse que haverá a ressurreição dos santos, que haverá o arrebatamento dos vivos transformados, que o Senhor, que eles encontrarão o Senhor nos ares. Mas eu não falei quando que será isso. Eu não falei o tempo. Eu não falei aqui, nesse texto, sobre as estações. E então, para que não ficassem dúvidas, embora ficaram, ele disse: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Sabe por quê que ele falou assim? Os cristãos da época de Paulo eram tão bem ensinados a respeito da volta de Jesus. E esse ensinamento, o apóstolo ou os apóstolos, para ensinar, eles usavam as profecias do Velho Testamento. Não vamos pensar que Paulo teve uma nova revelação, um novo contato com Deus e ficou sabendo de tudo. Não foi bem assim. Os apóstolos se esmeravam, principalmente Paulo, em estudar
as profecias da Escritura ou das Escrituras proféticas do Velho Testamento, principalmente de Daniel. E você sabia? Os judeus e, agora, principalmente a igreja, estudavam acuradamente a profecia das 70 semanas de Daniel. E nas 70 semanas de Daniel, embora não exista ou não existe datas a respeito da volta de Jesus, pois é anti-escriturística marcar a data da volta de Jesus. Ah, mas essa profecia fala de tempos, fala de estações. Nós não podemos nos preocupar com datas, com dia, com hora, com a hora da volta de Jesus, mas com o tempo, sim. Por isso que Paulo disse, olha, com respeito ao tempo, vocês já sabem. Com respeito às estações, vocês já sabem. Eu não preciso repetir. Eu não preciso falar. Aí, então, ele vai usar 2 exemplos que a gente verá no próximo vídeo. 2 exemplos clássicos, que, aliás, Jesus usou um deles. Mas isso a gente verá no próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.